Olá pessoal, sou Fabiana Figueiró, é uma grande honra estar aqui conversando um pouquinho acerca de legislação ambiental aplicada à construção civil, um panorama geral dos principais aspectos, dos principais pontos de atenção a serem considerados pelos empreendedores nesses projetos tão importantes para o desenvolvimento urbano e desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Comigo, fazendo essa apresentação, minha colega de escritório, Juliana Preto Stangerlin. Nós atuamos já há muitos anos na área ambiental, ajudamos aqui também o Sinduscom em diversos aspectos relacionados à legislação ambiental, seja em consultoria, seja nos cuidados em relação à legislação que está sendo elaborada, as políticas públicas em desenvolvimento. E vamos conversar então, eu trago alguns aspectos, a Juliana entra com alguns outros pontos de atenção. E, ao final, os nossos contatos estarão disponíveis, caso vocês tenham dúvidas ou queiram aprofundar algum outro ponto que tenha chamado mais atenção. Nós selecionamos aqui aqueles temas que nos parecem ser mais relevantes e faremos um passeio a respeito de cada um deles. Então, vamos tratar aqui sobre licenciamento ambiental, sobre a diversidade normativa que envolve a matéria ambiental, sobre os diversos agentes, órgãos públicos que participam dos processos de licenciamento, de aprovação de projetos e de fiscalização. Falaremos também sobre espaços protegidos, então áreas de preservação permanente, unidades de conservação, alguns cuidados importantes que precisam ser tomados em relação a essa questão. Falaremos também sobre vegetação nativa e, finalmente, áreas contaminadas, fechando aqui com algumas questões sobre cuidados, prevenções que precisam ser tomadas e também aqueles aspectos de responsabilidade, os riscos que envolvem as atividades da construção civil, para que todos vocês possam, então, antever os problemas e buscar mitigar aqui os efeitos negativos que eventualmente possam acontecer daí decorrentes. Vamos começar, então, conversando um pouquinho a respeito da diversidade normativa que envolve o direito ambiental aplicado à construção civil e também a multiplicidade de agentes, de órgãos públicos que cuidam das atividades de fiscalização, de licenciamento ambiental, de aprovação de projetos. O Brasil ele é um estado bastante um país bastante profícuo aqui do ponto de vista de legislação ambiental. Nós temos uma estrutura federativa bastante complexa, onde a União, os estados e os municípios detêm competência para legislar em matéria ambiental. Nós temos aqui a União, com a sua competência, então, atribuída lá pela Constituição Federal de estabelecer normas gerais, os estados trazendo a legislação suplementar, com base nas suas peculiaridades regionais, e, finalmente, os municípios legislando com base no interesse local. Não é por menos que nós temos aí uma centena de milhares de legislações tratando de questões ambientais, sejam elas leis, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas. Então, realmente, é importante que os empreendedores, as consultorias técnicas e todos os stakeholders aqui que atuam no ramo da construção civil estejam atentos a essa grande produção normativa existente. Se nós formos pensar aqui em nível de União, em nível federal, nós temos a possibilidade aqui de legislação advinda do Congresso Nacional, então as leis em sentido estrito. Nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que possuem uma força normativa bastante grande, depois também decretos presidenciais. No nosso estado, o Conselho Estadual de Meio Ambiente é um agente bastante importante aqui na formulação das políticas públicas, então vale estar atento e checar sempre essa legislação antes de tomar a decisão a respeito de um projeto, estruturar algum projeto. E nós temos ainda uma série de atores aqui que atuam do ponto de vista de fiscalização ambiental, de agentes de controle, como o Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental, que também tem um poder bastante grande aqui do ponto de vista de fiscalização e autuação. E quando as questões, infelizmente, dão errado, quando alguma coisa é identificada como uma infração ou como alguma responsabilidade que tenha acontecido no âmbito da construção civil, essas questões tendem a desaguar no Poder Judiciário, seja a Justiça Federal ou estadual. Falando agora sobre licenciamento ambiental, eu vou passar a palavra para minha colega Juliana Stangerlin, ela vai colocar aqui para vocês alguns aspectos importantes a serem considerados nos empreendimentos da construção civil para fins de um licenciamento adequado e bastante correto.
Olá pessoal, eu sou a Juliana Stengerlin, estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre licenciamento ambiental, espaços protegidos, nesse módulo de aspectos ambientais voltados à construção civil. Então, complementação ao que a minha colega Fabiana já expôs, vamos dar início então a alguns comentários sobre o licenciamento ambiental. Esse importante instrumento, né, da Política Nacional de Meio Ambiente que prevê que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos devem ser submetidos a prévios licenciamentos ambientais. Então, não temos a nível federal uma legislação geral que trate ou uniformize os procedimentos de licenciamento. Temos atualmente um projeto de lei em andamento a respeito do assunto. Então, até hoje, utilizamos a resolução CONAMA 237 de 97 como regra geral do licenciamento. E também a Lei Complementar 140 de 2011, que traz a divisão das competências para fins do licenciamento. Em relação à competência, primeira pergunta, né? Quem eu devo procurar, qual órgão vai ser competente para o licenciamento do meu empreendimento ou atividade? Temos que os 3 entes federativos são competentes para o licenciamento ambiental. Então, tanto a União, por meio do IBAMA, licencia aquelas atividades previstas nas localidades na Lei 140 de 2011 e também as tipologias previstas no Decreto 8437 de 2015, como, por exemplo, empreendimentos que são localizados em um ou mais estados, portos, empreendimentos localizados em terras indígenas, então algumas tipologias já previstas na legislação. Os estados possuem uma competência residual, aquilo que não se enquadra na legislação, na competência da União e também extrapola a competência dos municípios, é de competência residual dos estados. Os municípios, por sua vez, licenciam aquilo que é classificado como de impacto local, que por sua vez é determinado pelos conselhos estaduais de meio ambiente. Os municípios podem licenciar também aquelas atividades que lhe forem delegadas pelo Estado. Então, o Estado pode firmar convênios de delegação de competência com o município para fins de licenciamento ambiental que seriam de sua atribuição. Então, pegando o exemplo de parcelamento de solo para fins residenciais ou mistos, temos que, no Rio Grande do Sul, a resolução CONSEMA 372 de 2018, ela traz as atividades licenciáveis e também aquelas consideradas de impacto local que são licenciadas pelos municípios. Para fins da atividade de parcelamento, a resolução CONSEMA 372 prevê que aqueles até 20 hectares são considerados de impacto local e, portanto, podem ser licenciados pelos órgãos ambientais municipais e, acima deste tamanho, pelo Estado. Porém, o FEPAM, nosso órgão licenciador no Estado, tem também convênios de competência com alguns municípios, incluindo o município de Porto Alegre, que prevê a possibilidade de licenciamento de parcelamento até 100 hectares. Então, é muito importante, no momento de planejar o empreendimento, avaliar quem vai ser o órgão competente para fins de licenciamento e obter as orientações corretas a partir do órgão competente. Definindo-se, então, o órgão competente para o licenciamento, se passa à etapa do licenciamento propriamente dito por meio da avaliação de impacto. A avaliação dos impactos ambientais daquela atividade pretendida, que pode ser feita por diversos tipos de estudo, a depender da atividade. Pode ser exigido o EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, que é o estudo mais complexo e completo exigido pela legislação daquelas atividades consideradas de significativo impacto ambiental. Temos a resolução CONAMA 01 de 86, que prevê, por exemplo, que projetos urbanísticos acima de 100 hectares são considerados de significativo impacto, ou aqueles situados em áreas de relevante interesse ambiental, a critério da Secretaria de Meio Ambiente ou do órgão ambiental licenciador. Outros estudos podem ser exigidos, como relatórios ambientais simplificados, ou outros a critério do órgão competente. Essa avaliação de impactos vai nortear todo o processo de licenciamento, que posteriormente vai definir as medidas compensatórias e mitigadoras a serem inseridas como obrigações condicionantes das licenças ambientais que forem emitidas para fins de mitigar os impactos da atividade. Pensando em construção civil, temos como maior foco os impactos relacionados a resíduos da construção civil, geração de efluentes, ruídos, poluição sonora, uso da água, impactos na flora, supressão de vegetação e outros que vão ser então elencados pelo respectivo estudo.
Em relação às modalidades de licenciamento ambiental, é importante dizer que o novo Código Estadual de Meio Ambiente trouxe diversas alterações ao licenciamento e à legislação ambiental do Estado como um todo, trazendo algumas novas modalidades anteriormente não previstas na lei. O novo SEMA manteve, é claro, as 3 fases padrão do licenciamento, que são a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, e acrescentou algumas outras modalidades mais simplificadas, como a possibilidade de aglutinação das fases do licenciamento, como, por exemplo, licença prévia de instalação, a possibilidade de licença única e de licença de operação e regularização. Essas 3 modalidades já eram, na prática, utilizadas pelo órgão ambiental para fins de licenciamento. Porém, o novo SEMA ter trazido para dentro da lei conferiu uma segurança jurídica muito maior a esses licenciamentos simplificados e também possibilitou a inclusão e a previsão de outras atividades passíveis desses licenciamentos. No caso da licença única, o Conselho Estadual de Meio Ambiente vai definir quais atividades que vão poder ser licenciadas desse modo. Assim como o novo SEMA trouxe também a LAC, que é a licença ambiental por compromisso, que é dos temas mais falados e mais polêmicos em relação ao novo SEMA. E a LAC é realmente uma novidade em termos da legislação estadual, não havia previsão anterior, e é um procedimento eletrônico por meio que autoriza o funcionamento, a instalação e o funcionamento de determinada atividade, desde que haja o cumprimento de certos requisitos e documentos previamente previstos pelo órgão ambiental, que devem ser apresentados pelo empreendedor. Então, o empreendedor cumpre determinados requisitos pré-estabelecidos, apresenta os documentos que forem solicitados já com base num checklist padrão para aquela atividade e assume o compromisso de cumprimento com a legislação ambiental por meio de uma declaração de adesão e compromisso e emite a sua licença. O Conselho Estadual de Meio Ambiente também tem a atribuição de definir quais atividades que vão ser licenciadas por meio da LAC. Ainda não temos essa definição no Estado, há uma previsão próxima de votação da minuta de resolução com o SEMA que vai estabelecer essas atividades e há uma grande expectativa em relação a elas. É importante dizer que essas modalidades simplificadas de licenciamento, elas vão na esteira do que prevê a própria CONAMA 237, quando diz que os respectivos conselhos estaduais do meio ambiente poderão estabelecer licenciamentos simplificados. A diferença é que a CONAMA prevê que poderão estabelecer licenciamentos simplificados para atividades de pequeno potencial de impacto ambiental. O novo SEMA no Estado não vinculou esse critério. Então, o Conselho Estadual de Meio Ambiente tem a sua atribuição para definir, com base na natureza e peculiaridade das atividades, aquelas que poderão ser licenciadas por meio de licença única e por meio de LAC, por exemplo. Estamos falando aqui de licenciamento ambiental, mas tratando-se do setor de construção civil, é importante lembrar que ele se entrelaça com o licenciamento urbanístico. Então, no momento de planejar um empreendimento, uma obra civil, é importante avaliar os requisitos e a interface de ambos os licenciamentos para não haver surpresa em termos de requisitos mútuos que são exigidos por parte de cada um dos órgãos em relação ao encadeamento desses 2 licenciamentos que se entrelaçam. Feitos os breves comentários sobre o licenciamento, vamos falar um pouco sobre espaços protegidos, que são espaços, territórios urbanos ou rurais que possuem valor cultural, ambiental e que, portanto, são regrados por normas específicas, cujas atividades que estão situadas nesses espaços devem respeitar. Dos principais espaços protegidos que temos estão as unidades de conservação, que são espaços com características naturais relevantes e com delimitação específica, que possuem regramentos específicos. Essas unidades de conservação, regradas a nível federal pela Lei 9985 de 2000, podem ser de 2 categorias, de proteção integral ou de uso sustentável. As categorias de proteção integral, como por exemplo parques nacionais, reservas biológicas, elas possuem maiores restrições, permitindo apenas um uso indireto pela população humana, pelas atividades, enquanto que as categorias de uso sustentável, como áreas de proteção ambiental, APAs, RPPNs, possuem uma viabilidade maior de exploração de atividades, desde que de modo sustentável.
Então, é muito importante no momento de planejar a localização do meu empreendimento, avaliar se há proximidade, se está inserido em polígono de alguma unidade de conservação ou se está na proximidade dessas unidades. As unidades de conservação, elas, além de ter a sua própria delimitação, possuem zonas de amortecimento, que são zonas do entorno, que por vezes têm alguns quilômetros de raio, que também possuem restrições específicas para as atividades que ali pretendem se instalar. O novo Código Estadual de Meio Ambiente, SEMA, ele prevê, na esteira também da legislação federal, que atividades consideradas de significativo impacto ambiental e, portanto, aquelas que são sujeitas ao EIA-RIMA, devem pedir autorização para o órgão administrador da unidade de conservação, se ele estiver, então, no polígono dessa unidade ou na sua zona de amortecimento, ou então num raio de 3 km da unidade de conservação, caso ela ainda não tenha uma zona de amortecimento definida. Então, essa é uma questão muito importante para fins de regularidade do licenciamento, que haja essa anuência do órgão administrador da unidade de conservação, caso o empreendimento venha a impactar essa unidade. Para os licenciamentos de atividades que não são sujeitas à RIMA, não há necessidade de uma autorização específica, mas sim de o órgão licenciador dar ciência ao órgão gestor da unidade de conservação de que há aquele licenciamento daquela atividade em perímetro próximo, então, da unidade de conservação, seja na sua zona de amortecimento ou na própria poligonal da unidade. As unidades de conservação, elas devem possuir, segundo a legislação, planos de manejo, que são documentos técnicos produzidos com todo o detalhamento em relação aos objetivos daquela unidade, ao que ela pretende conservar, e que trazem as diretrizes em relação ao uso e ocupação daquele espaço. Os planos de manejo trazem, então, restrições e diretrizes, guias norteadores, que vão também ser considerados no momento do licenciamento ambiental de atividades que estão próximas a essas unidades, ainda que não precisem necessariamente de uma autorização, havendo plano de manejo, ele vai ser considerado no processo de licenciamento ambiental. Trago aqui como um exemplo, um recém-publicado plano de manejo da área de proteção ambiental do Banhado Grande, que fica próximo a Porto Alegre, e que prevê, nas suas normativas, algumas normas gerais voltadas a parcelamento de solo, a edificações, né, como a necessidade de um melhor aproveitamento possível de uso da água, com possibilidade de reuso se possível, prevê também as melhores soluções em termos de esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos. Então, é importante que, havendo um empreendimento próximo a unidades de conservação, que se consulte também, inclusive previamente ao licenciamento, para que não haja, né, surpresas posteriores, o conteúdo desse plano de manejo e eventuais restrições que podem advir desse documento. Além das unidades de conservação, as áreas de preservação permanente são também espaços protegidos muito relevantes, previstos na legislação federal, no Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, que são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com um objetivo de preservação. Então, as áreas de preservação permanente, elas estão previstas no Código Florestal e podem ser, por exemplo, margens de rios, nascentes, em torno de nascentes, restingas fixadoras de dunas, manguezais, que têm regras próprias, em que não há uma via de regra, não se pode intervir, mas havendo possibilidade de intervenção em casos específicos, como de utilidade pública, interesse social e atividades de baixo impacto. Então, áreas de preservação permanente são espaços, por vezes situados no interior dos imóveis onde se pretende fazer atividade, que têm que ser consideradas no planejamento em função da impossibilidade de construção e de intervenção nessas áreas via de regra. É interessante comentar que, além das áreas que são consideradas de preservação permanente previstas na legislação federal, o nosso Código Estadual de Meio Ambiente acrescenta que são também consideradas APPs os banhados e marismas. Para fins do setor da construção civil, a classificação de banhados como área de preservação permanente em área urbana já foi bastante discutida
especialmente em função da ausência, até pouco tempo atrás, de uma definição específica, critérios definidos do que seria considerado banhado. Atualmente temos uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, resolução 380 de 2018, que traz critérios específicos para a identificação e enquadramento dos banhados em imóveis urbanos. Então temos hoje uma clareza maior em termos de aquilo que pode ser considerado ou não como área de preservação permanente de banhados. Ainda em relação às áreas de preservação permanente, grandes discussões em relação a imóveis urbanos vinham acontecendo por conta da discrepância entre a previsão do Código Florestal Federal e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Enquanto o Código Florestal Federal prevê que as APPs de margens de cursos d'água devem ter uma faixa de 30 até 500 metros de preservação, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano previa 15 metros de cada lado para áreas urbanas consolidadas. Houve uma grande discussão em relação a empreendimentos de construção civil por conta da localização em áreas urbanas consolidadas, porém este ano, em abril, o Superior Tribunal de Justiça julgou a questão e definiu que a área urbana consolidada deve observar também a faixa prevista no Código Florestal Federal. Então, a dúvida em relação à aplicabilidade ou não da Lei de Parcelamento do Solo Urbano para esse fim, por hora se encerrou com esse julgamento. Há atualmente também um projeto de lei em tramitação acerca prevendo que os municípios tenham atribuição para definir as áreas de preservação permanente em suas localidades, porém ainda não temos resultado em relação a esse projeto. Seriam esses os meus pontos por hora. Passo a palavra novamente à minha colega Fabiana Figueiró. Finalmente, então, aqui retomando, né, minha parte da exposição, gostaria de conversar um pouquinho sobre um ponto que é bastante importante, né, uma questão que tem cada vez mais se proliferado do ponto de vista de legislação, de cuidado por parte dos agentes públicos, que é a questão das áreas contaminadas e a sua gestão. E por que é importante falar a respeito de áreas contaminadas? Nós temos um histórico de atividades que foram desenvolvidas, especialmente nos centros urbanos e nas suas periferias, né, nas antigas zonas de expansão, atividades que, infelizmente, né, no início do século, ali até a década de 50, por exemplo, foram desenvolvidas dentro de uma matriz de cuidados ambientais que era muito diferente da que nós temos hoje. E isso fazia com que diversas atividades, né, ocorressem sem os cuidados necessários, podendo causar algum tipo de problema de poluição, de contaminação de solo. Essas áreas, muitas vezes, elas acabaram, né, recebendo outros empreendimentos, ou ficaram, enfim, abandonadas. Nós temos casos de empresas que vieram a fechar. E hoje o que se verifica, especialmente nos grandes centros urbanos, e Porto Alegre é um exemplo disso, já que estamos aqui no Rio Grande do Sul, é o fato de que imóveis, né, que antes receberam atividades, venham a ser atualmente reaproveitados, né, reutilizados para fins de atividades de construção civil, especialmente porque existe uma dificuldade, né, de expansão das atividades urbanas, de se começar a trabalhar em novas áreas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a questão, né, do aumento, né, da construção, da expansão para a Zona Sul é uma realidade, o que faz com que áreas antigamente ocupadas, como é o caso do 4º Distrito, venham a ser novamente objeto de projetos da construção civil. E aí, muitas vezes, pode acontecer de os empreendedores, né, os construtores, se depararem aqui por surpresas em relação ao passado desses imóveis, no que a gente chama de áreas contaminadas. Existe uma legislação específica que trata desse assunto. Infelizmente, nós não temos uma legislação federal tratando do tema, dando diretrizes aqui que representem uma certa isonomia entre todas as regiões do país quanto à questão. Alguns estados estão suprindo essa necessidade, essas lacunas, como é o caso do estado de São Paulo, já bastante adiantado, e que acaba seguindo, né, e servindo aqui como referência para outros locais, como é o caso do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que nós temos uma resolução, que é a Resolução CONAMA 420 de 2009, que ela apresenta ali diretrizes a serem consideradas para fins de identificação de áreas contaminadas e gerenciamento desses locais.
São projetos bastante cuidadosos, que exigem bastante cuidado do ponto de vista técnico e que algumas vezes acabam sendo um tanto quanto custosos do ponto de vista financeiro e que podem acabar atrapalhando aqui o cronograma de obra, o cronograma de projetos. Eu destacaria, então, como ponto de atenção e legislação que vale a ser considerada, a Resolução CONAMA 420, que eu já apontei. No âmbito do Rio Grande do Sul, nós temos duas diretrizes da FEPAM bastante relevantes, dentre as quais eu destaco aqui a Diretriz Técnica FEPAM 03 de 2021, então, publicada no início deste ano de 2021, que apresenta ali todo um cronograma, né, um planejamento de como o empreendedor, o proprietário deve atuar desde que identifica ou tem algum indício de contaminação do subsolo e da água subterrânea, até as medidas de remediação e controle, passando por todas as fases de estudos. A legislação municipal também pode tratar do assunto, e aí eu cito o caso do município de Porto Alegre, que tem uma instrução normativa específica regulando essa questão e que é uma legislação bastante importante, porque ela vincula aqui e, em alguma medida, condiciona a continuidade da aprovação dos projetos urbanísticos ao andamento das medidas de remediação e de controle quando identificada uma área contaminada. Não pretendo me ater aqui aos detalhes das fases de investigação, até porque essas questões elas são bastante técnicas e é importante aqui ouvir as consultorias nesse sentido, mas eu gostaria de uma forma muito mais ilustrativa, destacar para vocês que nós temos então 3 fases, que são as fases principais que envolvem o gerenciamento de uma área contaminada. A primeira fase é conhecida como a famosa investigação preliminar ou fase 1, quando se faz, então, uma avaliação, um levantamento a respeito do histórico de uso daquele imóvel, histórico documental, ouvindo antigos proprietários, vizinhos, lindeiros, para entender que tipo de atividade foi desenvolvida naquele local e em que medida ali poderia, então, haver algum depósito de produtos perigosos, algum antigo depósito de lixo, alguma atividade que possa, eventualmente, ter causado algum tipo de vazamento de produto químico e causado uma contaminação do subsolo. Com base nesses elementos, então, é realizada uma investigação preliminar. Essa investigação preliminar gera um relatório e, caso existam então, indícios de contaminação, o passo seguinte é fazer uma investigação confirmatória para confirmar se, de fato, aquela contaminação pode estar presente no solo e no subsolo, com base nos parâmetros, né, entendidos ali como possivelmente presentes naquele local, conforme o tipo de atividade que eu estiver falando. E, finalmente, uma investigação detalhada. Os resultados desse estudo aqui podem apontar para uma necessidade de remediação num projeto técnico que tende a ser complexo algumas vezes e que precisa ser acompanhado, então, desde o início por técnicos competentes. É importante dizer que a legislação estabelece aqui os parâmetros adequados da qualidade do solo, né, da água subterrânea, que precisam estar de acordo. E também esses parâmetros eles são considerados para fim do uso pretendido, ou seja, não significa que eu pretendo, né, ou necessite ter uma área na sua condição pura, na sua condição natural, originária, mas sim que eu preciso buscar os padrões de qualidade para fins do uso que eu pretendo desenvolver naquele local. Falando um pouquinho, então, a respeito de medidas de prevenção e responsabilidade, que são 2 temas que acabam se relacionando aqui com as questões atinentes a áreas contaminadas, mas que também fazem referência a tudo que nós vimos hoje, né, questões de vegetação nativa, de licenciamento ambiental, de área de preservação permanente. Gostaria, então, de colocar para vocês, primeiro, né, no que diz respeito à responsabilidade ambiental, que nós temos no Brasil uma legislação que estabelece a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Isso significa que um mesmo ato ou fato, ele pode repercutir em 3 esferas, né, que são completamente independentes. E aqui eu estou falando da esfera civil, que envolve o dever de reparar ou de indenizar, a esfera penal, né, que traz aí as consequências do ponto de vista de privação de liberdade, de aplicação de medidas e de serviços a serem realizados junto à comunidade, por exemplo, e a responsabilidade administrativa, que envolve autos de infração, aplicação de multas e sanções. Esse é um ponto importante de ser considerado, porque muitas vezes os clientes nos questionam no escritório, mas ok, houve um fato, aquilo causou algum tipo de dano ambiental,
ou representou uma infração, eu já recuperei o meio ambiente degradado, já paguei uma multa, por exemplo, junto ao órgão ambiental competente, porque eu estou agora aqui sendo réu em uma ação civil pública ou respondendo por uma ação penal ou sendo investigado no inquérito penal. Isso acontece exatamente por conta dessa tríplice responsabilidade que eu expus para vocês. É importante ter presente que essas três esferas, apesar de serem independentes, elas acabam aqui se conversando. Isso faz com que, muitas vezes, aquelas informações que eu apresentei lá na defesa do auto de infração, junto à SMAN, junto à FEPAM, elas venham a ser consideradas pelo Ministério Público, por exemplo, na hora de decidir se vai ou não ajuizar uma ação civil pública ou apresentar uma denúncia criminal. E, por isso, é muito importante que essas informações, essas defesas, desde o início, elas sejam trabalhadas e pensadas em conjunto com o empreendedor, com a área técnica e com o advogado especializado em matéria ambiental, para evitar que informações desencontradas ou até mesmo dados inadequados possam gerar interpretações que venham, eventualmente, a apontar uma responsabilidade que possa, na prática, não corresponder à realidade dos fatos. Gostaria também de dizer para vocês, e isso é muito importante do ponto de vista de construção civil, que a responsabilidade civil, então aquela que exige pagamento de indenização, caso o dano ambiental tenha acontecido, e a recuperação do ambiente degradado, que é a recuperação in natura do ambiente degradado, ela é uma responsabilidade considerada objetiva. Isso significa que ela independe, que eu não preciso apurar a existência de culpa, então não preciso apurar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte daquele que causou o dano ambiental, que significa que eu posso ter todas as licenças, ter tomado todos os cuidados, mas se eventualmente o dano ocorrer, eu ainda assim posso vir a ser responsabilizado. Ela é solidária, o que significa que o dano ambiental pode ser exigido de qualquer um que tenha contribuído, ainda que indiretamente, para a sua ocorrência. E aí eu posso dar aqui o exemplo daquele que é o proprietário do imóvel versus aquele que realizou a obra ou que fez uma determinada escavação, por exemplo, e acabou causando dano a uma vegetação. Qualquer um dos dois pode vir a responder pelo dano ambiental e, eventualmente, pode, então, buscar aqui no que a gente chama de direito de regresso aqueles valores indevidamente cobrados do outro responsável. E, finalmente, eu preciso aqui demonstrar que existe um nexo entre a conduta e o dano causado. E dois pontos muito importantes, aqui retomando ideias de cuidados à vegetação e áreas contaminadas, é que essa responsabilidade ela é, do ponto de vista civil, entendida pelos tribunais como imprescritível. Isso significa que se eu tenho um dano causado há muitos anos atrás, mas ele ainda existe, ele ainda está naquele local, essa responsabilidade ela se protrai no tempo, o que significa que eu posso vir a ser chamado a responder muito tempo depois. Quer dizer, se eu, construtor, por exemplo, adquiri uma área que tinha uma contaminação causada lá no início do século, na década de 50, na década de 30, eu posso vir a ser chamado a responder caso aquela contaminação ainda exista naquele local. E, finalmente, ela é propter rem, o que significa que ela é própria da coisa, o que os tribunais e a doutrina têm entendido, claro, sempre analisando o caso concreto, importante, é que ela acompanha a coisa. Isso quer dizer que o adquirente do bem que tem algum tipo de dano, de problema ambiental, ele passa a responder também por aquele dano ocorrido, ainda que ele não tenha de forma alguma causado. E, finalmente, aqui concluindo, trago para vocês algumas medidas de prevenção que nos parecem bastante pertinentes, bastante importantes. A primeira delas diz respeito à realização de due diligence, são as famosas auditorias legais e técnicas. Elas são bem importantes, especialmente quando a gente está falando de áreas contaminadas, de imóveis que têm uma grande quantidade de vegetação, estão em áreas sensíveis, mas se aplicam a várias outras hipóteses, em que você faz um levantamento da condição legal do imóvel, um levantamento das condições ambientais do imóvel, e a partir dali verifica quais são os riscos da aquisição daquela área, da estruturação de um projeto naquela área, de que forma eles podem ser mitigados, e essas informações, via de regra, passam a fazer parte do contrato de aquisição, de compra e venda, enfim, do modelo negocial que está sendo estabelecido, e são também utilizadas para fins de negociação quanto ao preço e quanto à responsabilidade de cada uma das partes envolvidas no negócio.
Cito ainda também a necessidade aqui de elaboração, então, desses contratos, né, sejam eles em que nível forem, considerando os aspectos ambientais, e aqui, mais uma vez, né, sem querer puxar a sardinha, né, a brasa para o meu assado, a necessidade de uma consultoria técnica especializada desse ponto de vista. A importância, como a gente já falou, da condução de processos administrativos, desde o início, inclusive na fase de licenciamento, com acompanhamento, né, de um advogado que possa conversar com a área técnica, entender os detalhes do projeto e ajudar aqui a fazer com que o empreendedor esteja sempre de acordo com a legislação, evitando assim problemas futuros e mitigando responsabilidades, medidas preventivas importantes sempre para que a gente possa ter então empreendimentos que transcorram aí ao longo do seu projeto de execução, da melhor forma possível, garantindo a todos um meio ambiente ecológico, saudável e equilibrado. Em linhas gerais, seriam essas as nossas considerações. Gostaria de registrar aqui os contatos do escritório. Mais uma vez, eu sou Fabiana Figueiró, agradeço pela participação de todos, agradeço pelos comentários realizados também por minha colega Juliana Stangerlin. Nós ficamos à disposição caso tenham dúvidas. Meu e-mail fabiana.figueiro@soutocorreia.com.br, rede social de escritório soutocorreia.com. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada.